para quem já está por aqui, hoje a gente vai fazer uma live sobre um aulão que eu montei, uma aula reta final, totalmente voltada e específica para promover uma revisão para a galera que está inscrita e que vai fazer concurso público para a Defensoria de São Paulo. Eu não vou fazer essa live sozinha, eu convidei uma super colega, praticamente empossada, já aprovada, mas que ainda está aí nas trincheiras, das lutas. É a Letícia. Já chegou por aqui. Mandei aqui um convite, Letícia, para você. Chegou! Muito obrigada, Letícia, por estar dividindo esse espaço. Tudo bem? Renata, olha só, calma que carnaval é a partir de amanhã. Não vai me fazer falar fantasiada. Renata já está querendo saber da fantasia. Deixa isso por conta da Sofia por enquanto. Letícia, muito obrigada por estar aqui hoje mesmo, nessa noite, que a gente vai conversar um pouco sobre o aulão reta final, mas eu não queria começar antes de te dar os parabéns, porque é absolutamente maravilhoso saber que você só está a uma posse real de distância de eu conseguir te chamar de colega de modo formal, porque é a nova guerreira das trincheiras do norte do Amapá. Meus parabéns, viu? Nossa, Patrícia, eu tô assim, ainda em êxtase, né? Não sei, demora pra cair a ficha um pouco ainda, né? Demora. Aproveita essa parte, porque depois que começar, que você tiver a designação, que você começar, aí dá outro nervoso. Aí a gente conversa assim, de colo, dessa outra parte. Então aproveita esse momento que é absolutamente mágico. Nossa, eu tô assim, cada dia eu acordo, eu entro lá no site da FCC pra olhar de novo, tipo, será que é meu nome mesmo que tá ali na lista? Muito maravilhoso. E você está indo para um lugar assim que é muito cheio de desafios, mas ainda é na Amazônia, né? Então, assim, você vai experienciar o que um amigo meu chamado Johnny fala que é amazonar-se. Então, o que eu te desejo mais do que continuar trabalhando seu sangue verde é esse amazônice, sabe? Eu me apaixonei pelo norte da primeira vez, então eu queria muito encerrar um ciclo positivamente lá e estou muito feliz que deu certo. Estou pronta para ir para lá. Mas você não vai desistir de continuar fazendo concurso. Você ainda está nas trincheiras de concurseira. Mais um pouco de tempo, sim. Faço mais algumas provas também, depois vamos ver como que vão ser. Vamos ver como é que vão ser os rumos das próximas provas. Eu acredito muito nessa coisa que o que é seu tem força para ser, sabe? Então vamos vivendo um dia de cada vez. Mas assim, é óbvio que tira um peso gigante das costas, né? Nossa, muito diferente. Então, eu te pedi para você vir para cá, porque em sua homenagem eu vou liberar aqui um cupom para a galera, porque o que eu fiz? Deixa eu contar. Eu montei um aulão para São Paulo, que não é uma coisa que eu faço sempre, tipo assim, todas as provas eu tenho um aulão, não é? Mas assim, as provas de São Paulo, do Rio de Janeiro, para a defensoria, são provas que têm um perfil muito diferente, porque são defensorias que têm bancas próprias para o concurso, são defensorias que levam de uma forma muito transversal os direitos humanos para o edital, não só para aquele capítulo de direitos humanos, mas para todo o conteúdo. E acaba fazendo muita diferença, realmente. A pessoa tá com uma revisão, alguma coisa mais apropriada da matéria e dos conceitos importantes. Então, e esse edital especificamente de 2022, ele vem depois de muito debate e de muita construção de diversos defensores e coordenadores com as pessoas que estavam na banca. Então, entre a banca definida e o edital do concurso, demorou um tempo em que muita gente foi conversando sobre
o edital e o concurso. Então, tem um perfil bem específico. E daí, em razão disso, eu falei, cara, agora vale a pena, porque daí não é só o módulo que já está, né? O módulo de direitos humanos que eu já tenho, é um plus, é um quê? É a gente organizar aí os conceitos, em especial, os conceitos que vêm da teoria crítica dos direitos humanos e aquilo que está especificamente sendo pauta, ordem do dia em São Paulo. Então, eu peguei e montei uma revisão em que eu trago aqueles pontos que são diferentes, que não aparecem normalmente nos editais para defensorias públicas. Olhei para tudo aquilo que Vanessa já andou publicando, para poder fazer uma espécie de resumão das ideias dela, do que ela andou produzindo. A galera aí te dando 1000 parabéns, Leca. Eu tô aqui lendo todas as mensagens. E aí eu montei esse aulão de 4 horas num domingo, pra gente domingar juntos, de 9h30, 12h30, e vai ser no próximo domingo, depois do carnaval, porque vamos lá, estudar e dar uma relaxada, não precisa fazer live de fantasia, igual a Renata Tavares falou, mas dá pra gente compor as duas coisas, porque é muito importante não perder o elo com a vida, com o pé no chão, com os nossos afetos, nesses processos que demandam, sim, sacrifício, mas não que a gente se perca durante o processo, né? Então, vai ser um período, um domingão para a gente colocar uma energia nisso. E aí, eu vou liberar aqui um cupom para quem que nunca foi meu aluno, que quem foi meu aluno tem um valor diferenciado, quem é aluno do curso completo e dos outros cursos, seja de 2021, 2022, paga metade, e quem nunca foi meu aluno, paga o preço cheio. Né? E também não é cotista, porque cotista paga a mesma coisa de quem é do curso completo. Eu acho que é importante ter essa política afirmativa, né? Uma política social. Então, são, na verdade, 3 valores, né? O valor cheio, que é esse que eu vou dar o cupom, que eu fiz em homenagem a você, Letícia. Leca. Vou até anotar aqui, ó. Tô aqui anotando também, Leca. Vou botar no meu Insta. Ai, que show. Caraca, eu não consigo anotar. Pronto. Tudo com maiúsculo. Leca 10. Esse cupom é um cupom tipo relâmpago, como eu prometi. Então, ele vai valer até meia-noite de hoje, na verdade, 23h59 do dia 16 de fevereiro. A ideia é essa. Mas eu não queria que vocês fizessem isso sem visitar o site e olhar que você já tem 2 aulas lá bônus, tá? Uma que vai falar sobre o princípio, a responsabilidade internacional, vai explicar as obrigações dos estados, que é uma parte super importante, a diferença de obrigação geral, de respeito, de garantia, de não discriminação, o que significa o princípio da igualdade enquanto não subordinação, que vai olhar para a sociedade de modo para as pessoas, para os grupos sociais, sobre esse aspecto sociológico, que não vai fazer uma diferença individual, que vai justificar as medidas afirmativas, já está disponível. Tem uma outra aula que vai falar sobre noções de litigância estratégica, que é um tema que a examinadora trabalha pra caramba. E eu queria trazer para vocês aqui também, e te deixar super à vontade, Letícia, para olhar assim e me dizer assim, Patrícia, no edital, o ponto tal, isso que a gente não combinou, né? O ponto tal me incomoda. O que você pode trazer desse ponto? Para a gente poder conversar um pouco sobre esse processo de transformar o difícil em fácil, que eu acho que é uma das minhas grandes metas de vida. E não só transformar o difícil em fácil, como pensar em como instrumentalizar essa teoria toda para a minha praxis do dia a dia. Tá legal. Eu estou aqui falando de decolonizar o direito, de produzir questionamento sobre a minha branquitude dentro do sistema de justiça. E o que ele, no concreto, significa? Significa, por exemplo, parecer uma pessoa que está respondendo a um processo criminal por tráfico de entorpecente e chega o policial e diz assim, não, eu abordei porque estava em atitude suspeita. Aí você vai perguntar, tá legal, pode me explicar o que significa atitude suspeita? Aí o policial vai dizer, não, porque me viu e saiu correndo.
Ah, mas como assim? Tinham outras pessoas? Você pode explicar o contexto? Aí ele vai dizendo, não, tinham outras pessoas e outras pessoas correram. Ah, correram, mas por quê? Ah, não, porque teve tiroteio. Ah, tá. E além disso, o que mais? Aí você vai puxando. Ah, estava perto de Boca de Fumo. Mas como é que é? Você pode me explicar exatamente como é que é a localização das casas e tal nessa comunidade carente? Aí o policial vai explicando. No que você vai perguntando, ele vai externando e escarnando toda essa produção de subjetividade para filtragem racial que é fruto da institucionalização do racismo estrutural dentro do aparato repressivo do Estado. E a gente consegue fazer isso nos processos, em cada processo. E toda vez que a gente produz essa até que o policial diz, não, é porque ele era negro. Você vai perguntando raça, você vai perguntando como se veste. E aí vai ter hora que ele vai lembrar de umas coisas, vai esquecer outras. Mas isso tudo vai produzindo por dentro do processo um atuar numa lógica antirracista. Porque a gente está trazendo luz para essa colonização do saber que se entranha nas práticas do judiciário. Então é possível a gente pegar tudo isso que é teórico e que vai ajudar a gente a entender e transversalizar todo o programa, por exemplo, da Defensoria de São Paulo, do Rio e outras, mas a gente precisa provocar que isso mude o nosso comportamento no dia a dia, em cada audiência, em cada defesa. Isso é importante. É importante jamais desistir daquilo que é o grande motivo da gente estar aqui conversando hoje, que é muito mais do que passar no concurso público. É muito mais do que ter uma carreira. É entender que a gente está entrando nas trincheiras das lutas por dignidade das pessoas que estão em situação de subordinação social. Então, eu estou falando também muito emocionada para você, minha colega quase empossada, que vai estar numa situação. Aí depois eu vou te colocar em contato com outra carioca que passou pelo Amapá e voltou para o Rio no último concurso, a Juliana, para te contar mais um bocadinho lá do Amapá. Mas enfim, a ideia é essa, que a gente possa fazer uma degustação também para as pessoas conhecerem um pouco de como que é que eu apresento os temas, de modo que sim. Olha aí o edital e me diz o que você quer saber, porque a ideia é essa, para a gente fazer uma Então, eu bate-bola. tava dando uma olhada hoje, antes da gente começar, né? E, assim, eu acho que todas as provas da FCC dos últimos 2 anos, ou 3 anos. Da DPE Bahia, que foi a primeira. Pra cá, eu acho que eu só não fiz DPE Roraima. De resto, eu fiz todas as provas da FCC. A parte de direitos humanos, e agora eu fiz a prova oral com uma parte dos examinadores que vão estar na Defensoria de São Paulo, né? Ah. E eu vi que a parte de direitos humanos, ela é extremamente semelhante a alguma parte dela a todos esses outros editais, porque a maioria deles usam o edital da Defensoria de São Paulo como se fosse a base, né, para a base do conteúdo, mas esse lado da interseccionalidade, dessa questão da dignidade, da teoria crítica, ela vem de um outro lado muito mais forte do que em alguns outros editais. Então, eu sou aluna, né, no curso completo, sei ali que tem muitos pontos que vai falar das subjetividades, das interseccionalidades, da promoção da dignidade humana. Todos esses pontos eu tenho certeza que você vai abarcar eles. A mim, o ponto que me traz mais preocupação, acho que é o ponto 14, que é o que fala especificamente sobre a teoria crítica dos direitos humanos, que ele vai colocar, eu até abri aqui, deixa eu ver se eu coloquei, se eu falei 7, é 14. Eu acho que é o 6. É 6, isso. Porque ele traz um monte de tópicos que também vão dialogar com a parte de humanística, por exemplo, do edital, né, que vai falar de biopolítica, necropolítica. Então ele traz essa questão, traz esse estado de exceção, ele faz um grande apanhado, né, de temas que a gente acaba tendo contato ao longo dos estudos. Assim, por exemplo, na minha segunda fase de Santa Catarina caiu
estado de exceção. Na minha primeira fase, eu acho que foi Santa Catarina, ou foi... Agora é difícil lembrar, né? Santa Catarina ou Amazonas, acho que caiu o pluralismo jurídico. Agora, na primeira fase da DP São Paulo, na parte humanística, vai cair biopolítica, necropolítica. E ele acaba fazendo toda esse apanhado nesse tópico, né? Então, eu acho que faz toda essa correlação com os outros temas que ele traz antes. Então, quando ele vai falar ali de dignidade humana, ele traz a questão da teoria geral, a origem. Ele vai falar da questão da diáspora, né? Da diáspora africana. Depois ele traz o sistema africano num tópico específico, aí colonialidade e decolonialidade. Então, são especificidades que nos editais gerais da FCC são tratadas, mas assim, eu posso dizer que de quando eu comecei a prestar, que foi da DP Bahia até agora, por exemplo, o sistema africano a gente só viu naquela questão da DP Goiás, uma objetiva de primeira fase, e fazendo uma correlação com o PIDESC, na verdade, né? Quem tinha um pouco de noção de responder sobre o PIDESC respondia aquela questão meio que por tabela, vamos dizer assim. Mas não requeria nenhum conhecimento tão aprofundado sobre o sistema africano, por exemplo. Eu acho que esses são os pontos que me preocupam mais. E eu já desinvestei a falar aqui, esqueci de agradecer todo mundo que está entrando e falando parabéns. Eu vim aqui, meus amigos, professores, o pessoal que me segue. Gente, muito obrigada, fico muito agradecida. Eu ainda estou aqui desde quando saiu o resultado, né, tentando responder todo mundo no Insta e tal, nas redes sociais, ainda tá uma loucura. É uma loucura para cair a ficha. Mas eu queria já aproveitar o espaço para agradecer de coração todo mundo que deixou uma mensagem. E a você também, Patrícia, pelo convite. E também dizer assim, eu estou muito feliz. Eu tinha uma meta que era passar em alguma defensoria do Norte. Eu queria muito o Norte. Quero muito. Mas eu me apaixonei por todos os estados que eu fui, mas o Amapá, a gente teve um negócio diferente, sabe? Porque eu fui para o Amapá a primeira vez, não foi nem para fazer a DPEB, para fazer o TJ, né? E quem diria que um ano e um mês depois de fazer a prova do TJ, que foi essa semana, eu ia estar aprovada na defensoria de lá. Então, as coisas, às vezes elas acontecem de um jeito diferente do que a gente imaginou no começo. Mas é isso. Eu estarei presente no aulão, com certeza. Ainda mais porque depois que a gente faz prova oral, gente, estudar é uma tristeza. Então, tudo que eu tô podendo fazer para tentar dar uma recuperada de tempo, para chegar à prova bem, estou topando, então estarei no aulão, com certeza. E é isso, agradecer pela oportunidade. Eu tenho certeza que vai ser muito bom. Como tudo, né? Eu fiz já o completo, fiz o ano passado, aquele da CESP, que eu fiz para a Defensoria do Pará, foi super bem na discussão da Defensoria do Pará. Eu queria deixar uma dica aqui, mas é uma perspectiva minha, né? Dentro disso que você falou, da gente tentar pensar a aplicabilidade dos direitos humanos. Quando a gente, na prática, não é uma questão que eu fiz no concurso da FCC, mas eu acho super interessante que as pessoas possam ver. Eu acho que até no meu perfil eu deixei o enunciado, e no site da FGV tem o espelho, que é aquela questão da DPMS sobre direitos humanos. Porque traz bastante sobre isso, né? Ele traz direitos humanos e direito à saúde atrelado. E ali você tinha que expor toda a fundamentação que você utilizaria para, se não me engano, era um casal que estava tendo a fertilização in vitro negada pelo sistema de saúde do Estado. Então, no espelho, ele traz todo o arcabouço jurídico dentro da ordem constitucional, né, as leis infralegais, mas ele traz um arcabouço enorme de resoluções, de tratados de direitos humanos, enfim, de opiniões consultivas, casos julgados da corte. Eu acho que aquela questão é uma aula assim, para a gente entender a aplicabilidade dos direitos humanos, não só pela ótica do controle de convencionalidade, né? Mas pela ótica de aplicar isso efetivamente nos processos, invocar essas normativas para concretizar direitos no nosso plano interno, né? Então, eu nem fui tão bem assim naquela questão, porque a fundamentação dela é extensíssima, deve ter, assim, eu acho que tem todos os tratados relacionados à mulher, fala sobre saúde, conceito da OMS, questão constitucional, direito à saúde e tal.
assim, pelo jeito que era a prova, era humanamente impossível você responder tudo aquilo, mas é um padrão de resposta que é uma aula sobre a aplicação dos direitos humanos no sistema interno. Pelo que eu pude ter contato, por exemplo, agora com o Marcelo, que também vai ser examinador, mas vai ser examinador de constitucional, né? Ele traz bastante essa questão também. Tanto que a minha questão na prova oral com ele dizia sobre questões de direito internacional público, né, direitos humanos e jurisdição constitucional atrelado. Então, a gente pode também ter, talvez, né, essa coligação, essa junção dos temas na matéria dele também. Então, eu acho super importante conseguir entender e fazer essa ligação entre as duas disciplinas também. Não, é essencial fazer essa ligação entre as duas disciplinas. Gostei muito da sua dica de que a gente pode aprender muito a partir dos espelhos e tentar traduzir os espelhos, e lendo os espelhos, a gente pode ir compreendendo também quais são os nossos buracos, os nossos vazios. A tua percepção daquilo que é diferente no edital de São Paulo em relação a todos esses outros, e em relação ao próprio edital de 2019, é exatamente esse recorte maior da teoria crítica dos direitos humanos. Isso eu acho que, assim, é essencial dominar. E como é uma primeira fase de múltiplas, né? A primeira fase é objetiva, a segunda fase que é subjetiva, eu acho importante a gente perceber o quanto que isso pode virar a questão, não só teórica, mas também questionamentos a partir desse outro lugar. Esse lugar que vê o sujeito de direitos humanos a partir do questionamento da decolonialidade, a partir do questionamento crítico. Então, você tem razão que tem muitas expressões no edital. E uma das ideias do aulão é entregar para vocês de modo mastigado, que eu vou entregar também um material complementar para você olhar e não só me escutar falar, né? E que eu tenho sistematizado essas leituras todas. O que acontece? Quando a gente fala de pensamento crítico, a gente está fazendo referência direta à escola de Frankfurt, que é o quê? Que começa lá com Horkheimer, que tem um super texto, que é difícil de ler, é uma coisa de louco, mas que todo mundo que faz mestrado, doutorado na parte de teoria crítica é obrigado a encarar Horkheimer. Um dia que a gente estiver junto, tomando uma taça de vinho, como foi que eu encarei Horkheimer, entendeu? Para ler, porque tinha que apresentar aquela desgraceira numa aula lá do doutorado. Aí a gente vai entender que se fundou. Tudo começa a partir do pensamento marxista. Então, toda vez que a gente ouve crítica, a gente tem sim uma filiação a esse modo de pensar a sociedade contra-hegemonicamente. Ou seja, a ciência não é apenas para descrever o status quo. É para olhar o status quo e pensar em estratégias de emancipação, em modos de, a partir daquela área de saber, que a gente está falando aqui do direito, mas podia ser uma outra área, podia ser sociologia, podia ser antropologia, podia ser outra área, pensar formas de questionar o dado. Então, a gente está trabalhando sempre com instituído e instituinte. Aquilo que é o processo e aquilo que é o posto. Então, esse é um primeiro elemento importantíssimo. Segundo elemento é pegar esse pensamento crítico, essa matriz de pensamento e olhar para os direitos humanos, de modo crítico. Só que não é de um modo crítico que vai olhar só classe, relações de trabalho, divisão sexual do trabalho, não. É um pensamento que vai incorporar o que as teorias feministas foram produzindo, o que o debate em relação ao racismo estrutural foi produzindo, e aí a gente pode falar nos feminismos negros. A gente vai incorporar nessa noção de crítica, de questionamento emancipatório da sociedade, todas as dimensões de classe, sim, mas gênero também e raça. E mais do que isso, quando lá no programa tem um outro tópico que vai falar
na ideia de corporalidades, a gente também vai trazer todo o debate em relação ao anticapacitismo. Lembrem do 1º de janeiro desse ano. O que aconteceu? O presidente Lula foi empossado pelos brasileiros e brasileiras de diversas dimensões. E teve um debate que começou a ganhar muito a ordem do dia, que é o debate desses diferentes corpos, dessa diversidade de corporalidades. E aí eu quero localizar da onde que vem lá dos estudos que começam com o Spivak, que com aquele texto pode subalterno falar, que são os estudos das subalternidades, como é que ganharam a dimensão da teoria queer, discutindo o tema da sexualidade em Foucault e como que ele começa a abrir hoje para muito mais do que apenas uma questão de sexualidade, mas de se colocar também em relação à diversidade de corporalidades. Celular de filha tocando. Maridinho, me ajuda? Que está aqui ouvindo de uma hora e outra. Enfim, Rômulo, no edital, a gente vai enxergar todos os estudos da examinadora Vanessa Vieira, atravessando, assim, todos os tópicos. Então, o quanto que é importante a gente discutir, por exemplo, que quando a ONU renasce, e aí você vai lembrar, Letícia, daquele slide que eu tenho lá no curso completo, e que eu adoro aquela referência, porque foi quando caíram várias fichas minhas. A cena foi a seguinte: eu estava fazendo uma visita guiada ao prédio das Nações Unidas em Nova York, e aí a gente chega lá no Conselho de Segurança das Nações Unidas e tem uma obra de arte de parede inteira, uma super tapeçaria. E no centro da tapeçaria, em cima assim, de uma fênix branca, que é uma coisa meio pomba, meio fênix, do renascimento da humanidade, a partir de um novo referencial, de que todos e todas, né, essa coisa da universalidade, do universalismo de partida, e não do universalismo de chegada, que Herrera Flores fala, tem essa coisa de um casamento, de um homem e de uma mulher, com o anjinho dizendo amém, e tem um rebento. Então, é o lugar da mulher como esposa, como procriadora, né? Como madre, esposa, como diz a Lagarde, Marcela Lagarde de Los Rios. A gente tem ali a refundação da humanidade dentro desse estereótipo de corporalidades heteronormativas. E depois, isso em 45. E o tempo passa e os direitos humanos, nesse redimensionamento, começam a incorporar outras formas de ser e de estar no mundo. Além disso, a gente tem um homem branco e uma mulher branca, e as pessoas negras daquela obra de arte estão sendo salvas e libertas dos seus grilhões. Então a gente tem um lugar do homem e da mulher preta naquele desenho que representa esse refundar dos direitos humanos. E então hoje, lá no edital, a gente vai ver os paradoxos que vão explicar, por exemplo, o porquê de estar lá no programa, por exemplo, direitos humanos e a mefricanidade. E a mefricanidade é um conceito que tem que ver com Lélia Gonzalez, categoria jurídico-política da mefricanidade. A Lélia, que é uma autora com a qual a Tula Pires trabalha muito e que é uma professora de direito constitucional, que estuda profundamente teoria crítica dos direitos humanos, estava na minha banca, é nossa amiga aqui, uma pessoa que intelectualmente a gente troca pra caramba, muito amiga da minha orientadora também, Vanessa Batista Berni. E ela vai falar o seguinte: olha, a gente tem que combinar de reler isso tudo de modo afrocentrado, ou seja, a partir das histórias de resistência. E aí é que entra outro elemento da teoria crítica, que é de uma potência e que vai, por exemplo, trazer a fala do Davi Sanchez Rubio sobre direitos humanos instituintes, que é o elemento dos movimentos sociais, das pessoas que nós defendemos, daquelas pessoas de quem nós precisamos ser megafone para parar com essa palhaçada de que a Defensoria Pública emancipa as pessoas. Pelo amor da deusa. A
A Defensoria Pública é instrumento de luta por dignidade, sim. Vai instrumentalizar vozes, sim. Mas essas vozes já são das pessoas. As pessoas já são potentes. Os nossos defendidos e as nossas defendidas já são potentes. A gente não dá voz a ninguém. Não faz caridade, coisa nenhuma, é direito. Então é importante entender o posicionamento crítico nessa dimensão de instrumento, expressão do regime democrático, nessa lógica de um uso emancipatório do direito, não para emancipar os outros. Então, essas dimensões todas dialogam. Então, quando a gente fala assim, direitos humanos instituídos, a gente está fazendo uma referência a um determinado autor, que é o Davi Santos-Rubio, que é aluno e foi aquele que continuou o trabalho do Herrera Flores, que é o cara com quem eu trabalhei no doutorado, a Vera, que é o grande marco teórico. Mas a gente pode trazer também, que pensa igualzinho, o Hélio Galhardo, que vai falar de direitos humanos como movimentos sociais. A gente também pode convocar para brincadeira o Boaventura de Souza Santos, que vai falar nessa questão da ecologia de saberes, vai ser o cara que vai trazer essa expressão epistemicídio, que é o homicídio, da epistemologia, que é a produção do saber. Então, matar a produção de saber de todo mundo? Não. Só de determinados grupos sociais subalternizados na sociedade. Para que exista um pensamento hegemônico, a gente tem pensamentos subalternos. E esses pensamentos subalternos são alvo desses epistemicídios. E aí a Sueli Carneiro, que é uma negra maravilhosa, que é o livro dela que eu estava lendo, a Bianca Santana, que é outra maravilhosa, escreveu Continuo Preta e fala da vida da Sueli. Então, a Sueli só escreve em 2005, eu acho, 2015, sei lá, a tese dela de doutorado na educação. Mas ela começa a gestar esse filho intelectual, essa filha intelectual que é a tese de doutorado dela, lá nos anos 80, quando ela estuda Foucault e fala, caraca, Foucault, com essa história de dispositivo, aí deu dó, porque tem questão racial, a gente tem que rever isso tudo, que vem lá da Europa. E aí ela vai produzindo a ideia do epistemicídio dessas vidas, dessa trajetória negra a partir dessa outra lente. E isso não tinha aparecido ainda em nenhum programa. Então é de uma riqueza aquilo que você precisa dominar para estar nessa prova, e é muito mais do que decorar a teoria e saber separar, não, isso aqui é da Butler, isso aqui é do Rubio, isso aqui é do Herrera, isso aqui é do Boaventura, muito mais do que saber, não, biopolítica é Foucault, mas necropolítica é bem. Muito mais do que isso é poder manejar para compreender que a necropolítica vai atuar especificamente numa licença de matar e depreender aquele corpo preto que estava à noite na rua, porque preto na rua é atitude suspeita. Que vai estar lá naquela audiência criminal, que a gente fica numa disputa discursiva para botar aquilo no papel e fazer uma luta contra-hegemônica, discutindo sim o racismo estrutural por dentro do judiciário. Então, assim, já o nosso papel... uma aula aqui já. É isso. Eu acabo me empolgando porque é de uma riqueza falar nisso, sabe? E estar pensando em fazer parte da Defensoria de São Paulo é estar pensando em fazer parte de uma defensoria que, embora muito mais nova do que, por exemplo, a Defensoria do Rio, é uma defensoria que tem uma carga de comprometimento, de produção de política pública muito intensa. Veja, quem é que está como braço direito lá do Silvio Almeida? Isadora Brandão, que é defensora em São Paulo. Então, assim, é muito importante a gente ter essa dimensão de que a defensoria, ela vai mandando o seu corpo, né, ali nessa lógica de microfísica, para poder incidir na produção da política, que depois ela executa e cobra enquanto estrutura de defesa do acesso à justiça, e que vai ponderando
argumentações, por exemplo, na Corte Interamericana, como o caso do Castelinho, que eu vou trabalhar pra caramba com vocês, porque dentro dessa lógica de diferença entre biopolítica e necropolítica, a gente tem uma geonecropolítica, que é um conceito que vai falar dos direitos das pessoas moradoras de favela, que você já ouviu falar no curso completo, mas que eu quero aplicar especificamente no caso do Castelinho, que é um caso que está muito vivo ali na Defensoria, está sendo muito discutido. E a Defensoria de São Paulo é uma defensoria que enfrenta a questão de violência policial de modo muito intenso, né? Então é uma carreira muito linda, a de defensor. Ser defensor em São Paulo é um super desafio, porque te exige estar na vanguarda desse pensamento e ter o compromisso de continuar refletindo sobre esse atuar, para efetivamente produzir uma praxis emancipatória. Porque, como diz a Angela Davis, eu tenho umas frases aqui, né? Em relação àquela oração da serenidade, sabe? Dai-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso mudar e a coragem para modificar que posso. Não tem uma frase assim? A Angela Davis diz assim. Eu não aguento, isso na minha tradução em português emocionado, né? Porque aqui está em inglês. Eu não aguento mais aceitar as coisas que eu não posso mudar. Eu estou mudando as coisas que eu não posso aceitar. Então I'm no longer accepting things I cannot change. I'm changing things I cannot accept. Então eu acho que ser defensor de São Paulo é isso. É saber que está indo para um espaço que você vai mudar as coisas que você não pode mais aceitar. Chega desse negócio de ser sereno. Vamos pra porrada. No sentido mega metafórico, não físico, mas de utilizar um instrumental jurídico de modo crítico e emancipatório para produzir fissura. Ok que o direito não é a solução para nenhum mal de ninguém, não faz revolução. Mas que a gente, pelo instrumental jurídico, assim como nos ensinou Luiz Gama, a gente pode usar o instrumental jurídico contra a própria proposta de ordem social, a gente pode usar o direito contra o direito. E é exatamente isso que está te cobrando aí o edital de direitos humanos. Enfim, sem terminar nada. Para ficar o convite. Eu acho que essa é uma mentalidade que a gente precisa levar. Nós que estamos querendo entrar para a defensoria, para qualquer defensoria que a gente for, né? As defensorias, elas têm crescido muito em capacidade de articulação, né? Em produção de saberes, mas ainda até pela própria déficit, assim, a disparidade que a instituição tem com as outras, há uma disparidade de produção, né? Então, a gente que está entrando, é importante que vá nesse caminho, né? De criar uma nova ótica de produção de saberes pela lente da defensoria, né? Então, eu acho que vai ser uma oportunidade incrível esse aulão. Aliás, a Júlia falou assim, gostinho de quero mais. Pois é, ela já deu um pouquinho da aula aqui, já deixou todo mundo com uma pulga atrás da orelha. Eu sempre, quando eu comento, quando eu tô vendo as aulas da Patrícia, assim, eu tenho um negócio que eu não tenho problema em assistir um monte de aula de uma vez, sabe? Maratonar um curso. Mas suas aulas são umas aulas que eu não consigo maratonar. 2, 3 aulas por dia, porque é muita informação, causa uma expansão das ideias, assim, que você precisa ter um tempo para digerir aquilo lá. Então não dá para maratonar um módulo inteiro num dia, sabe? Tem que ir fracionando devagarzinho. Mas acho que vai ser incrível. Vou deixar para quem chegou agora, a Patrícia liberou um cupom de desconto que vai valer até as 11h59 de hoje. Isso. Assim que encerrar a live, eu vou deixar lá nos stories, para quem quiser. E estaremos lá no próximo domingo, às 9h30, não é isso? 9h30 a 1h30. Tragam dúvidas também, porque depois que termina a parte que eu gravo, que são essas 4 horas, eu fico aí à disposição de vocês para tirar as dúvidas. Então, sabe aquelas coisas que ficaram ali incomodando? Aí a gente fica mais um bocadinho aí, enquanto a fome permitir, nesse processo. Eu quero só... Então. Pode trazer a dúvida. Eu vou deixar aqui, Letícia, de novo, que é válido para hoje, até 23h59 e para eu não sei como é que eu botei no site, deixa eu ver se eu acho. Para o preço normal,
Espero que vocês aproveitem. Deixa eu fixar, porque eu sou essa pessoa que não fixo comentários. Eu sou assim, tô aprendendo. E assim, agradeço de novo que o pessoal que tá aqui tenha se sentido bem provocado e provocada. E vou ver se eu me organizo para republicar um conteúdo gratuito que tem no YouTube, que eu deixo lá uma opção de aula, de pedaço de aula, de dúvidas, de explicações, de coisas que eu faço fora do formato ali, só aula para aluno que está fazendo concurso, mas que são mais abertas e que talvez possam ajudar vocês também a construir aí um conhecimento e que está lá no YouTube. Então, se você quiser, tem aula sobre opinião consultiva 29, que é a última da corte, tem aula sobre todos os casos que estão ainda em tramitação na corte interamericana. Enfim, tem um material lá que está aberto, gratuito, que você pode acessar. Olha, eu agradeço mais uma vez por essa live, que foi para dar um gostinho de quero mais, que nunca a gente chegou na meta que era. Muito obrigada, Aldeni, por ter passado por aqui. E, assim, estamos à disposição para dúvidas, para o que vocês precisarem. Tem o WhatsApp, que também tem no link da bio, tá? E, por favor, lembrem de entrar no curso, caso queiram, e entrar no grupo do Telegram, tá? Acessa o curso, tem um link lá para você entrar no grupo do Telegram, que está aberto. Porque daí não precisa ser só aquele momento da aula, daquelas horas. A gente pode continuar trocando. Eu sou dessas pessoas velhas que tem filho velho e que gosta de dar colo. Então, aproveita, tá? Eu tô real à disposição de vocês, o que precisarem. Patrícia, muito obrigada. Foi ótimo. Já estarei lá domingo que vem, recuperada. Conte comigo. De novo, Amém. Muito obrigada para todo mundo que está dando parabéns. Ai, nossa. Subindo. Isso é maravilhoso, né? Ganhar esse monte de energia revitaliza total. Ai, que bom. Muito obrigada por você ter topado, tá? Nessa sua semana intensa aí de emoções. Tá aqui comigo essa noite, bem importante para mim. Muito, muito, muito obrigada. E assim, no próximo Conadep a gente vai fazer muitos programas juntos. Amém, que assim seja. Estarei pronta. Muito obrigada, tá? Valeu mesmo. Beijo. Tchau, tchau, tchau. Beijo.